Olá a todos que estão participando desta conferência. Hoje estudaremos a conferência número 10, parte do ciclo de 25 conferências que compõem a fase B, a segunda parte deste curso de autoconhecimento. Nas conferências anteriores, falamos sobre o caminho iniciático. Esse caminho é composto por três grandes obras. Essas obras que devemos realizar são representadas simbolicamente como montanhas a serem escaladas, em analogia aos desafios envolvidos nesse trabalho interior. Se você refletir sobre o que significa escalar uma montanha, compreenderá por que esse trabalho é descrito dessa forma. Escalar uma montanha exige um esforço muito grande. Quanto mais alto se sobe, maior é o esforço e o sacrifício necessários. Muitas pessoas abandonam a subida em determinado ponto, e apenas algumas alcançam o cume. O mesmo processo acontece interiormente com aqueles que recebem este conhecimento e começam a trabalhar sobre si mesmos. Nesta conferência e nas duas seguintes, explicaremos detalhadamente o trabalho relacionado a cada uma dessas montanhas. Essas três conferências são extremamente importantes. Se compreendermos claramente o caminho e suas etapas com antecedência, seremos capazes de reconhecê-las quando começarmos a vivê-las. Por exemplo, quando falarmos sobre as provas que devem ser vividas em uma iniciação específica, você compreenderá por que está passando por determinadas experiências naquele momento. Também saberá antecipadamente o que deve fazer para continuar progredindo e qual será o próximo passo. Mesmo quando abordamos os primeiros passos necessários para iniciar o caminho, essas informações são valiosas para todos, porque mostram com clareza o que deve ser feito para dar início ao trabalho. O conhecimento que recebemos aqui é muito importante. Ele foi transmitido por mestres que já alcançaram a autorrealização, para ajudar todos aqueles que estão dispostos a trabalhar sobre si mesmos a encontrar as ferramentas práticas que podem conduzi-los à autorrealização. E o que é a autorrealização? É a libertação da totalidade da nossa alma, o despertar de 100% da nossa consciência e a união completa com o nosso próprio ser interior. Interiormente, esse processo é realizado por meio da escalada dessas três montanhas. Na conferência de hoje, concentraremos nossa atenção no trabalho da primeira montanha, a primeira grande obra da criação que deve ser realizada no caminho rumo à autorrealização. O objetivo desta sessão é identificar quando o caminho iniciático começa, quais trabalhos devem ser realizados, e como se desenvolve a ascensão da primeira montanha. Começamos esse trabalho ao receber o conhecimento. Quando recebemos, tomamos consciência de que existe um caminho interior a ser seguido e de que há técnicas e ferramentas que nos permitem iniciar e avançar nesse caminho. No início, todos começamos como simpatizantes deste conhecimento. Ouvimos as conferências e refletimos sobre elas. Nesse momento, dois caminhos se abrem diante de nós. Um caminho pertence àqueles que decidem acreditar ou não acreditar no conhecimento que recebem, mas que nunca o praticam verdadeiramente para comprová-lo. Permanecem no nível de simpatizantes. O outro caminho é seguido por aqueles que, após receber o conhecimento, decidem praticá-lo e verificá-lo por si mesmos. Quem aplica esse conhecimento começa a experimentar seus resultados. Comprova a eficácia da morte psicológica, do processo regenerador e do poder que é gradualmente recuperado por meio da castidade e do uso sábio da energia sexual. Começa a saldar suas dívidas kármicas por meio do sacrifício consciente pela humanidade, e os princípios do amor consciente começam a se desenvolver em seu interior. Esse praticante é quem consegue acender o fogo sagrado e iniciar a ascensão da primeira montanha, onde ocorre o desenvolvimento da alma humana. Dessa forma, passa-se da condição de animal racional para a de um verdadeiro ser humano com alma, um ser composto de forças, poderes e faculdades que proporcionam autodomínio e uma maior harmonia com a natureza. A segunda e a terceira montanhas completarão então o desenvolvimento do aspecto espiritual do ser, culminando na integração plena com o ser interior. A primeira montanha é a montanha do nascimento, da Gênese. Nessa montanha, realizamos a purificação da nossa herança genética, profundamente afetada pelos vínculos sexuais e pela contaminação da energia sexual. É também nessa montanha que aprendemos a nascer interiormente, ou seja, criamos nossos corpos internos por meio do uso sábio da energia sexual na prática do suprassexo. A segunda montanha é a montanha da morte, onde trabalhamos para a eliminação total do ego, até suas causas mais profundas.
A terceira montanha é dedicada principalmente ao sacrifício consciente pela humanidade. É essencial lembrar que, para iniciar e progredir em cada uma dessas montanhas, é indispensável um trabalho contínuo e combinado sobre os três fatores da revolução da consciência. Para alcançar a castidade, a purificação da energia é absolutamente necessária. Tudo começa com a castidade. E, para alcançar a castidade, é essencial a purificação de nossas águas, isto é, da nossa energia criadora sexual. A energia necessita de um determinado nível de pureza para poder ascender. A energia contaminada tende a ser expulsa do corpo e, quando isso acontece, o fogo interior também se perde. Portanto, devemos começar trabalhando e refinando as nossas próprias energias. O ser humano pode ser compreendido como uma máquina composta por 7 centros, 2 centros superiores e 5 centros inferiores. Esses 5 centros inferiores não funcionam com suas próprias energias correspondentes, e por isso, a máquina humana opera de maneira desequilibrada. Entre esses 5 centros, os 4 primeiros retiram constantemente energia do quinto centro, que é o centro sexual. Por essa razão, ninguém pode alcançar a castidade sem antes aprender a organizar corretamente a máquina humana. Em outras palavras, os 5 centros devem começar a funcionar corretamente, cada um operando com a sua energia correspondente. Somente assim poderemos produzir o hidrogênio 12, que corresponde ao centro sexual. Enquanto esse trabalho interior não for realizado, o progresso será impossível. A energia sexual permanecerá instável, assim como a dos demais centros, e o desequilíbrio continuará. O hidrogênio 12 é a energia natural do sexo, a energia por meio da qual o centro sexual funciona de maneira saudável e equilibrada. Quando essa energia é transformada por meio da castidade científica, ela se converte em Si-12. Essa transformação ocorre por meio da eliminação dos elementos psicológicos sutis que surgem constantemente dentro de nós, como a luxúria, o orgulho, a vingança, o ódio, a ansiedade e outros defeitos semelhantes. Esses detalhes psicológicos roubam e desestabilizam a energia sexual, impedindo que se alcance a castidade, pois os centros não estão funcionando com suas energias correspondentes. Cada centro retira energia de outro. Todos eles, de uma forma ou de outra, extraem energia do centro sexual. Ao mesmo tempo, o centro sexual, para funcionar, também pode retirar energia dos demais. O resultado é uma máquina humana completamente desequilibrada. Isso produz uma troca caótica de energias que não conduz à harmonia, mas continua alimentando os defeitos psicológicos, tornando impossível ingressar no caminho iniciático. Quem deseja equilibrar a máquina humana deve começar eliminando os defeitos psicológicos. Não importa quão sutil seja a sua manifestação, devemos pedir à Mãe Divina a sua eliminação. Devemos permanecer em contínua autoobservação, identificando os defeitos que tentam se manifestar por meio de nossas emoções, pensamentos, ações e palavras. Fazendo isso, podemos corrigir o nosso funcionamento interior, preservar a energia dos centros e restaurar gradualmente o equilíbrio da máquina humana. Dessa maneira, começamos verdadeiramente a avançar em direção ao nosso objetivo, que é ingressar e progredir no caminho iniciático. Quando começamos a trabalhar detalhadamente na eliminação dos defeitos, mudanças na energia ocorrem naturalmente dentro de nós. O processo começa com o mercúrio negro, depois passa para o mercúrio branco, em seguida para o amarelo e, finalmente, para o vermelho. Uma pessoa que trabalha sozinha pode chegar ao mercúrio amarelo. Para alcançar o mercúrio vermelho, é necessário praticar o suprassexo com um parceiro estável. O mercúrio vermelho representa o fogo sagrado. Quando o fogo sagrado desperta, ele começa a ascender pela coluna vertebral. Esse é o verdadeiro início do trabalho necessário para ascender a primeira montanha, a obra esotérica. Não existe outra maneira de começar. Sem esse fundamento, o trabalho ainda não começou de fato. As teorias, por si sós, não bastam. Somente os fatos práticos fazem o discípulo avançar. O processo alquímico que permite a cristalização dos corpos existenciais do ser acontece na coluna vertebral, cada vez que o suprassexo é praticado com um parceiro. No centro sexual, 3 elementos alquímicos devem ser combinados: mercúrio, enxofre e sal.
Esses três elementos são obtidos por meio da prática constante dos três fatores da revolução da consciência. O sal representa o pagamento recebido por meio do trabalho de sacrifício pela humanidade. Isso inclui o esforço de compartilhar este conhecimento e estas ferramentas com outras pessoas, para que elas possam despertar a sua consciência. O enxofre representa as essências, ou centelhas de consciência, que são libertadas cada vez que pedimos a eliminação de um defeito psicológico que observamos e compreendemos. O mercúrio representa a energia sexual que preservamos e purificamos. Essa energia deve alcançar um nível ideal de pureza para que o fogo sagrado, conhecido como Kundalini, possa despertar na coluna vertebral. Quando já transformamos o nosso mercúrio até o estágio amarelo e estabelecemos uma relação estável com um parceiro do sexo oposto, com quem praticamos com êxito suprassexo, enfrentaremos o que é conhecido como uma prova de fogo. Essa prova geralmente se apresenta como um teste da nossa capacidade de controlar a ira. Se a superarmos com sucesso, então, durante a prática da energia sexual, desperta a serpente Kundalini, o que significa que o fogo sagrado é aceso. Nessa etapa, o mercúrio torna-se vermelho. Quando essa energia vermelha é transmutada e dirigida aos centros superiores, ela se transforma em hidrogênio Si-12, a energia necessária para a cristalização dos corpos existenciais do ser. A partir desse momento, cada vez que o suprassexo é praticado, a energia sexual deixa de ascender pelo canal Sushumna. Em vez disso, começa a subir e a condensar-se através do Nadi Shitra, o canal por meio do qual os corpos internos são formados. Quando a primeira vértebra é preenchida com energia, algo significativo acontece nos mundos internos, recebemos uma espada de prata. Isso simboliza que fomos iniciados na loja branca. Essa espada é pequena, possui um cabo branco e deve ser imediatamente colocada em nosso cinturão, porque a loja negra tentará tomá-la de nós. A loja negra tentará nos tentar à fornicação ou ao adultério para que percamos essa espada. Essa espada representa nossa força de vontade e nos concede maior força para eliminar a nossa loja negra interior, que é o nosso ego. Ao fazermos isso, tornamo-nos gradualmente mais invulneráveis às influências externas, pois as forças externas só podem nos dominar por meio dos nossos defeitos psicológicos. Possuir essa pequena espada indica que iniciamos a ascensão da primeira montanha. Para avançar em cada etapa, ou iniciação, dessa montanha, devemos passar continuamente por provas específicas. O discípulo encontra primeiro a prova do guardião, na qual deve enfrentar a besta interior que criou ao longo de séculos de existência. Em seguida vêm as provas dos 4 elementos: fogo, ar, água e terra. O candidato é provado em cada uma delas, na devida ordem. Essas provas se repetem muitas vezes. Mesmo que alguém já as tenha superado, elas voltam a aparecer em diferentes níveis, porque cada prova corresponde a um grau específico. Depois delas, vêm outros exames que colocam à prova o orgulho, a vaidade, a luxúria, o ódio e outros defeitos. Esse processo é longo, e as provas se repetem continuamente. Isso exige do estudante uma disciplina diária constante para superar com êxito essas provas, que muitas vezes são sutis e difíceis, envolvendo sentimentalismo, apego, bens materiais, laços familiares e influências semelhantes. Neste trabalho, devemos nos refinar profundamente, compreendendo plenamente os nossos defeitos psicológicos para agir corretamente em nosso interior. Caso contrário, tudo pode ser perdido, e poderá ocorrer uma estagnação até que a correção necessária seja realizada. Ao trabalharmos com o hidrogênio Si-12, o fogo sagrado desperta, e tem início a ascensão da primeira montanha. Essas são as iniciações de fogo, nas quais a ascensão do fogo progride de acordo com a profundidade do trabalho psicológico que está sendo realizado. Por essa razão, é necessário manter o equilíbrio entre a morte, o nascimento e o sacrifício pela humanidade, se desejamos avançar rapidamente. O fogo sagrado acende de acordo com os méritos do coração. Uma pessoa egoísta leva muito mais tempo para fazer acender o fogo, às vezes até 3 vezes mais, porque se preocupa apenas com o próprio benefício e não compartilha os ensinamentos com os outros. Em outras palavras, não existe uma preocupação genuína com a humanidade. No entanto, esse é o princípio essencial que o iniciado deve compreender: se alguém deseja salvar a si mesmo, deve também trabalhar para ajudar os outros a despertar.
É isso que se chama amor. No início do trabalho, a espada é muito pequena. À medida que o fogo acende, a espada cresce gradualmente, até que o ser interior esteja completamente encarnado, transformando-a na espada flamejante, a espada do poder mágico, que concede domínio sobre a natureza. À medida que a ascensão continua, chakra após chakra, vértebra após vértebra, as igrejas interiores despertam. Durante essa ascensão, o iniciado adquire domínio sobre os 4 elementos da natureza, até alcançar a quinta iniciação dos grandes mistérios, momento em que é reconhecido como um autêntico ser humano. Na quinta grande iniciação, o iniciado deve escolher entre o caminho direto e o caminho espiral do Nirvana. A escolha depende da revolução da consciência. Se a pessoa é passiva, escolhe a espiral. Se é revolucionária, escolhe o caminho direto. Aqueles que escolhem a espiral do Nirvana não estão interessados na libertação final. No entanto, o caminho em espiral não é recomendado nem mesmo para um inimigo, porque não conduz à verdadeira libertação. O convite, portanto, é para que aqueles que possuem um espírito revolucionário reflitam profundamente e estejam dispostos a arriscar tudo pelo objetivo mais elevado. O caminho direto traz verdadeiras vitórias e recompensas conscientes, concedidas pelas hierarquias superiores àqueles que concluem esse trabalho interior. No caminho em espiral, não há ganhos reais, nem verdadeiras recompensas, nem libertação final. Quando se escolhe o caminho direto, a tríade sagrada é encarnada, Atman, Buddhi e Manas. Quando o corpo causal, que corresponde a Manas, está completamente criado, as duas forças superiores também são encarnadas, e o iniciado torna-se um mestre dos grandes mistérios, especificamente dos mistérios do fogo. No entanto, é importante não confundir os mistérios do fogo com as iniciações de ouro, que pertencem à segunda montanha. Quando as três forças estão plenamente encarnadas no iniciado, ele se torna um mestre. No culminar desta montanha, recebe o direito de entrar em uma bela capela circular nos mundos internos, onde pode descansar, meditar, revisar e refletir sobre a obra que concluiu. Essa etapa é muito precisa e significativa, porque ali permanece uma grande sabedoria, uma sabedoria que mais tarde será expressa. Após esse período de reflexão, ele renuncia a esse estado de felicidade e prepara-se para iniciar a segunda montanha. Depois de adquirirmos uma alma humana, podemos uni-la à nossa alma divina. Da união dessas duas almas, a humana e a divina, é gestado o Cristo íntimo. Esse acontecimento representa a celebração do Natal do coração e marca o início da ascensão da segunda montanha. Exploraremos detalhadamente o processo da segunda montanha e o desenvolvimento do Cristo íntimo na próxima conferência. Muito obrigado a todos por participarem desta sessão. Lembrem-se de que vocês sempre podem nos enviar quaisquer perguntas ou dúvidas que tenham sobre este tema, e teremos o maior prazer em respondê-las. Até a próxima conferência.